Bom dia, quinta-feira, 2 de julho de 2020. Hoje eu quero contar uma historinha para vocês para chegar no ponto que eu quero mesmo tocar. Minha experiência única. Espero que seja única, que não aconteça mais. Eu nasci numa cidade ao norte do estado do Rio. Dizia-se que era a penúltima cidade antes de Minas Gerais. Então vinha Natividade do Carangola, depois Porciúncula e depois já era Minas Gerais. Muito bem. E Carangola porque era cortada pelo rio Carangola. Mas depois de anos, né, se transformou em Natividade, como é até hoje. Bom, eu era criança, até uns 6 anos de idade, eu convivi com a minha avó, meu avô, mas a minha avó, que nós chamávamos de manhota. E a minha avó, quando ameaçava a tempestade, ela juntava nós todos, lá na casa dela, quando estávamos lá, e a mamãe na nossa casa, quando estava na nossa casa. Muito bem, fazendo o quê? Cobriam todos os espelhos, não deixava pegar em garfo, nada que fosse de metal, não deixava acender luz. Ficávamos juntas rezando para Santa Bárbara e São Jerônimo acalmar a tempestade. Então vocês imaginam, uma criança até 6 anos de idade convivendo com o escuro e o clarão dos raios, dos relâmpagos, e o barulhão dos trovões. Meu Deus, eu tinha muito medo, mas eu tinha muito medo mesmo. E isso continuou indo depois dessa idade, até eu ter uns 18 anos, e a mamãe seguindo isso, já não tão severamente, mas não deixava de cobrir os espelhos, não deixar a gente pegar em garfo, nada disso, continuava assim. Mas aí a minha irmã mais velha se casou. E eu não queria passar isso para os filhos dela, porque eu achava que isso não estava certo. E então eu passei a me trabalhar, e quando eu estava junto com eles iam lá em casa, alguma coisa assim, eu não demonstrava medo e não deixava eles terem medo. Eu dizia que aquilo era só o raio, porque eu pesquisei. Eu soube que o raio não era nada de nada, era um fenômeno natural, quando duas nuvens se chocam ou se encontram, depende aí o barulho, né, do trovão, né? E então vem a descarga elétrica. E aí não deixei que eles ficassem com medo, eu espero que eles não tenham medo. E aí vieram meus filhos, e depois os filhos da minha outra irmã e do meu irmão, quer dizer, então eu não tenho mais medo. De vento eu nunca tive medo, mas a minha irmã mais velha achava que eu tinha medo de vento também, quando eu contei a ela. Bom, eu estou contando isso tudo para vocês porque eu nunca tive uma experiência como há 2 dias atrás, no dia 30 de junho de 2020, quando eu estava no local onde passou um ciclone bomba ainda por cima, descobrimos depois. Gente, foi uma experiência que eu jamais imaginei que eu ia ter na minha vida, jamais. E graças a Deus eu não tive nenhum problema, né? Então, mas foi horrível, eu via o vento levando tudo, eu não sabia o que era, mas levando uma coisa a outra, porque na rua que eu estava não teve esses transtornos todos, mas em muitos lugares, à beira-mar, lá no interior, em lugares mais insalubres, meu Deus, foi horrível, foi horrível. Eu conheço pessoas que a sacada da casa deles e delas também foram assim arrancadas com vidro e tudo e ficaram penduradas. Teve gente que teve que achar alguém para ir botar tapume para poder cobrir, né, o aberto da varanda, né, que era toda fechada, e de repente tudo voou. Uma doideira. As obras
os prédios em obras, voava aquelas toras de madeira, aqueles pedaços de madeira, telha, tijolo, olha, incrível. Eu realmente nunca pensei que isso iria acontecer na minha vida. A gente não pensa também, né? Mas eu agradeço a Deus que vivi essa experiência, não fiquei com medo, engraçado, né? Entreguei para Deus, bom, seja o que Deus quiser. No 8º andar de um prédio e não podia fazer nada. E a energia foi embora, 4 e pouco da tarde a energia foi embora. A gente ficou incomunicável. Gente, realmente é fogo, viu? É fogo. Tem pessoas que ainda estão sem energia. Hoje é quinta-feira, quer dizer, mas foi muito feio o negócio. Então, as estações, né, de distribuição de energia, lógico, dependendo onde elas se encontram, sofreram muito desgaste, muito prejuízo e destruição. Estão tendo que reconstruir tudo. Eu dei sorte porque umas 8 e pouco da noite voltou a energia. Mas tem gente que passou a noite inteira e até ontem à noite ainda não tinha voltado a energia, que eu sei, uma amiga minha falou. Então eu queria participar isso para vocês e deixar registrado aí para sempre as pessoas não terem medo, se agarrarem na sua fé. Eu me agarrei, maneira de dizer, né, que está sempre comigo, mas eu falei, seja o que Deus quiser, nosso Senhor Jesus Cristo proteja a todos. Então, é o que a gente pode fazer, porque nós ficamos simplesmente inúteis, nós não temos vontade, não temos nada, controle, nada, ficamos à mercê da Mãe Natureza. E quando ela se enfurece, não é mole, não é mole. O mar, eu vi vídeos de mar, gente, imagina se você está em alto mar, vem um negócio desse, coitado dos marinheiros, coitado daqueles que têm que prestar socorro, porque eles são responsáveis, né, pela vida de todos. Eu não desejo isso para ninguém e acho que deu para saber como é que é. E eu estranhei demais, porque aqui em Santa Catarina, onde eu estou, realmente existem ventania, existem ventos fortes, mas não a ponto de ciclone. E eu nunca achei que aqui fosse ter ciclone, porque o Brasil tem um relevo terciário, quer dizer, ele não sofre esses abalos sísmicos, né? Mas ultimamente está tudo mudando, você vê tremor de terra, tremor em São Paulo, tremor no sul, tremor não sei aonde, e agora ciclones, meu Deus, e ondas de 3, 4 metros de altura, invasão do mar, é uma loucura, viu? Enfim, estou vivendo tudo isso, com a graça de Deus. Então, estou passando essa experiência com vocês, porque realmente nós somos tão pequenininhos. Oh Deus, temos que cuidar da nossa mãe natureza, gente. Temos que abrir o olho, não jogar nada nos esgotos, nos rios. Esses prédios, essas casas, fazerem as medidas necessárias sanitárias para não jogar na água, senão daqui a pouco a gente não tem mais água. É complicado, nós temos que cuidar do nosso cantinho, cada um cuidando um pouquinho e o Estado fazendo o papel dele maior, que é organizar e acontecer. Mas não podemos deixar, isso eu pago imposto, o Estado que tem que cuidar. Não, nós temos que cuidar do nosso pedacinho. Enfim, é isso aí, que Deus nos ajude sempre e que tão cedo não apareça outro ciclone, né? Tchau.